Sim, porque eu sou tão competente quanto os homens. Eles não são mais inteligentes, eles não são melhores do que eu. Da mulher, ela se sentir importante, ela se sentir com os mesmos direitos que os homens. Então, assim, ninguém vai fazer isso por nós se não for nós mesmos. Ninguém vai conseguir conquistar os nossos direitos. Acho que as mulheres têm que começar a ter esse pensamento de que elas são tão importantes quanto, que elas são tão inteligentes quanto, que elas podem fazer completamente tudo que os homens fazem. Quando eu comecei a trabalhar nos primeiros anos, como eu trabalho nessa empresa até hoje, então assim, eu fui mostrando a minha competência, o meu jeito de falar, e eu muito firme nas minhas posições. Então hoje eu conquistei um espaço lá que é o contrário, continua só eu na gerência como de mulher, o resto todos são homens, mas é o contrário, às vezes o meu chefe faz uma pergunta para eles e me chama. Você concorda? Você acha que está legal, que a gente pode fazer isso? Então, em todos os assuntos, ele me coloca, eu sou infiltrada no meio do assunto, porque eu conquistei o meu espaço. Você já sofreu algum tipo de assédio, como cantadas no meio da rua, alguém pegando em você ou te forçando a fazer algo que não estava confortável? Já. Por exemplo, eu acho que essa questão da cantada na rua, esse assédio, ele tem que ser, ele não pode ser um assédio calado, nós não podemos aceitar isso. Por exemplo, um dia eu estava passando de frente a um prédio, eu estava indo para uma entrevista de emprego. E passando em frente, eu estacionei o carro, saí do carro, fui passar em frente um porteiro, o porteiro mexeu comigo. Pensei 2 vezes em não voltar, em não falar nada e deixar que a situação acontecesse várias e várias outras vezes, né? Porque aquilo que a gente também não reivindica, aquilo que a gente aceita, acontece várias outras vezes. Mas aí eu voltei. Por mais que eu tivesse algum receio de sofrer ofensas e outras coisas, mas eu voltei e perguntei se para a mãe dele, para a irmã dele, para a filha dele, para as mulheres da família dele, se ele tinha esse tipo de atitude, se ele tratava essas mulheres que ele tinha na vida, se é que ele, sendo assim, ele teria contato com outras mulheres, né? Se ele faria isso, ou se ele gostaria que outros porteiros, outros homens de rua fizessem isso com elas. Então, assim, eu acho que tem que ser uma coisa também que a gente tem que dar um basta, né? A gente tem que falar não. Você já passou por alguma situação onde te fizeram se sentir inferior por ser mulher? Já. Várias situações. Por exemplo? A questão da direção, né, de mulher ao volante. Isso acontece o tempo todo, em postos de gasolina, em mecânico, trânsito. Você leva a culpa por ser mulher, independente se você está certo ou se está errado. Mulher ao volante já é sinal de perigo. Isso aí é do dia a dia, é o que eu lembro agora, assim. Como você se sente sabendo que no nosso país é governado por 80% homens e apenas 20% mulheres? Frustrada, porque mulheres são tão capazes quanto os homens, né? Então, assim,
é um pouco frustrante saber que a gente ainda vive nesse mundo possuído pelo machismo, né? Então, assim, é triste. É um absurdo. Eu acho que, assim, que talvez até tenha isso, porque não tem tanta mulher que tenha essa disposição, essa vontade de entrar para a política e ganhar. Eu acho que sim, que as mulheres têm que concorrer de igual para homem. E também já tentaram até aprovar um projeto que tantas cotas para deputados seriam destinadas às mulheres. Sou totalmente contra. Elas têm que entrar para disputar, para competir de igual para homem. Qual a importância de ensinar a igualdade de gênero para crianças? É a formação de novos adultos, né, com a consciência de que gênero não define caráter, não define ser melhor ou pior. A esperança de que as crianças possam mudar o pensamento, possam mudar o mundo, a visão que as pessoas têm, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso é desde criança. Então essa coisa que a gente já aprende desde a escolinha, com 5, 6 anos de idade, de que menina não pode fazer isso porque isso é coisa de menino, que o rosa é a cor da menina, que o rosa é do sexo mais frágil, que o azul é cor de menino. Acabou, gente. Não tem essa diferença. Menino e menina, a diferença é uma diferença de sexo, da questão do masculino e do feminino. De direitos, não tem diferença nenhuma. Então, eu torço muito para que essa consciência ainda seja mudada, que vocês, por exemplo, que estão fazendo essa entrevista, vocês são o nosso futuro. Vocês podem vir e fazer melhor do que a minha geração fez. Então a gente conta com essa união, que a classe feminina, né, seja mais forte, que ela seja mais consciente, que ela seja mais corajosa. Coragem, eu acho que isso define o direito, né, das mulheres. Coragem. Vá em frente, luta por aquilo que vocês querem. Nunca desistam. Essa profissão é mais para homem. Isso não existe. A mulher é tão competente quanto o homem. E luta por aquilo que vocês querem e faça-se respeitar.